Então vamos lá para o estudo dos álcoois. Primeiro ponto que eu quero que a gente destaque aqui é a diferença entre um hidrocarboneto e um álcool. Os hidrocarbonetos, eles são compostos orgânicos que possuem apenas carbono e hidrogênio, e a principal fonte desses hidrocarbonetos é o petróleo. Já quando eu estou falando de um álcool, eu falo de uma função oxigenada, ou seja, possui oxigênio na fórmula. E a gente vai identificar aqui como é que funciona o seu grupo funcional. Mas, para a gente deixar bem claro, os álcoois, por exemplo, eles podem ser produzidos a partir de cereais, arroz, uva, o açúcar que contém nesses cereais, assim como o açúcar da cana-de-açúcar, a partir do momento que ele é metabolizado, ele acaba se tornando um álcool. Esse álcool, no caso formado, ele não é um produto, então, que é um produto não renovável, assim como o hidrocarboneto que vem do petróleo. O álcool, então, ele pode ser obtido a partir de uma fonte renovável, que no caso é qualquer planta, né? E a gente pode destacar aqui que, por exemplo, a cerveja, ela é formada a partir da metabolização da cevada, do açúcar que tem dentro da cevada. O vinho, por exemplo, é formado a partir da metabolização da uva, né, do açúcar que tem na uva. Aí gera essa bebida alcoólica. Cada bebida alcoólica vem de um local específico. Por exemplo, o saquê, que é do Japão, é por conta da larga escala de produção de arroz naquele local, naquela região. Então eles pegam o açúcar contido, né, os sacarídeos contidos dentro do arroz para produzir a sua própria bebida alcoólica. Beleza. Dito isso, a gente vai ficar aqui pequenininho para a gente conseguir visualizar aqui como é que funciona cada um dos processos. Primeira coisa que a gente tem que identificar no álcool é que um álcool ele possui o grupo funcional hidroxila. Então toda vez que você vê um OH ali, tome bastante cuidado porque provavelmente vai ser um grupo álcool, né? Uma função orgânica álcool. Lembrando que essa hidroxila ela tem que estar ligada necessariamente a um carbono saturado. Saião, o que é um carbono saturado? Não lembro mais. Um carbono saturado é um carbono que ele só faz ligações simples, necessariamente ligações simples, e ligações simples entre carbonos, perfeito? Beleza, agora vamos classificar cada um desses álcoois. Eu posso classificar esses álcoois em relação ao número de hidroxilas. Por exemplo, esse álcool aqui, ó, que se a gente for analisar, ele tem 2 carbonos e tem uma hidroxila só. Essa hidroxila aqui, então, vai definir esse álcool como sendo um monoálcool. Essa outra estrutura aqui, ó, que também tem 2 carbonos, só que aqui eu tenho quantas hidroxilas? 2 hidroxilas. Então aqui a gente vai chamar isso aqui de um diálcool. Essa estrutura aqui tem 3 carbonos, e no caso tem 3 hidroxilas. A gente vai chamar, por exemplo, de um triálcool. Se eu tiver 4 hidroxilas, tetraálcool. E aí a gente começa a falar de poliálcoois, ou seja, uma estrutura que tem vários grupos hidroxilas, vários grupos funcionais que caracterizam um álcool ali, perfeito? Lembrando que não é pela quantidade de carbono, se dá pela quantidade de hidroxilas. A gente pode classificar também em relação a qual carbono está ligado à hidroxila. E a gente vai olhar aqui, ó, que esse carbono está ligado à hidroxila. Esse carbono está ligado somente a mais um carbono. Então esse carbono necessariamente é um carbono que? Primário. Se ele é um carbono primário, a gente vai definir esse álcool como sendo um álcool primário. Vamos analisar aqui agora esse composto aqui, ó. Tem 2, 3 carbonos. Esse carbono aqui, o do meio, né, que está ligado à hidroxila, ele está ligado a 2 carbonos. Então esse carbono vai ser um carbono o quê? Secundário. Com isso a gente define esse álcool como sendo um álcool secundário. Beleza, esse outro aqui, ó, eu tenho esse carbono que está ligado à hidroxila. Ele está ligado a 2, 3 carbonos. Então ele vai ser definido como sendo um carbono terciário. Ou seja, a gente vai ter aqui um álcool terciário. Muito cuidado. Eu tenho outros 2 grupos funcionais, né, outras funções orgânicas que têm o mesmo grupo funcional. Ó, tem o grupo funcional hidroxila. Então a gente analisa aqui a estrutura desse OH, e tem um grupo funcional hidroxila aqui. O que eu vou fazer aqui para identificar se é um álcool ou não? Se ele estiver ligado a um carbono insaturado, ele não vai ser um álcool, porque um álcool tem que ser necessariamente um carbono saturado. Se ele é um carbono insaturado, a gente vai ter um enol. Então observa, en vem de ligação dupla.
enol é quando a ligação dupla aqui entre carbonos está ligado nessa hidroxila. Então tem um carbono insaturado aqui no meio, que seria esse caso aqui, ó. Esse carbono está ligado por ligação dupla a esse carbono e, consequentemente, essa hidroxila está ligado a esse carbono aqui, ó, que esse carbono é um carbono insaturado. Mesma coisa acontece com essa outra hidroxila. Então aqui eu tenho duas hidroxilas ligadas a esse carbono insaturado. Repara então que aqui eu tenho um grupo funcional enol, mas se a gente for analisar essa parte aqui, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, olha o que eu tenho. Esse carbono e esse carbono são carbonos saturados. Então, consequentemente, nessa situação aqui, ó, tanto nessa quanto nessa, a gente tem a função álcool. Já nessa situação aqui de baixo, a gente vai ter um enol. Essa estrutura aqui, galera, é a estrutura da vitamina C. A vitamina C, ela foi uma, digamos assim, um marco importante para a questão de uma doença, né, que é o escorbuto, que é causada por conta da deficiência em vitamina C. E estima-se que no período de grandes navegações e tudo mais, a galera começou a tomar vários sucos, começar a chupar laranja, limão, alimentos que continham vitamina C. Vamos olhar agora a outra situação, os fenóis. Os fenóis, eles são formados quando eu tenho uma hidroxila ligado a quem? Ligado a um carbono aromático. O que seria um carbono aromático? É quando eu tenho um anel aromático aqui, ó, ligado nessa estrutura. Então eu tenho esse carbono, isso aqui pode ser representado como um círculozinho também, né? Ou então esse carbono aqui, por exemplo, que está representado por esse círculozinho, e eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está ligada justamente nesse carbono que faz parte de um anel aromático. Lembrando, se tivesse aqui, ó, uma estrutura que continuasse e aparecesse um grupo hidroxila aqui, ó, um OH aqui, isso aqui seria um álcool, porque esse carbono é um carbono saturado. E aqui eu tenho então um fenol nessas duas estruturas, beleza? Uma coisa que eu quero que vocês tomem como importante, não necessariamente em uma estrutura orgânica eu vou ter somente uma função orgânica. Eu posso ter mais de uma função orgânica, ou apenas uma função, beleza? Então, só para a gente deixar claro isso aqui. E quando a gente olha para os fenóis, o que eu quero que a gente destaque aqui? Os fenóis, ó, eu tenho, por exemplo, o fenol, que é um anel aromático com a hidroxila, a nomenclatura vai ser fenol mesmo, desse cara. E o fenol, ele era utilizado muito como antisséptico, anestésico, quando ele foi descoberto, né, pelos médicos e tudo mais. Só que com o passar do tempo, a galera foi vendo que o fenol, ele tinha um potencial tóxico para o organismo. E aí, eles pararam de utilizar o fenol e começaram a utilizar outras substâncias. O cresol, por exemplo, é um cara que é utilizado como solvente em desinfetante, desodorante, perfume, várias coisas ele é utilizado como solvente. O que é o solvente? É uma coisa que vai ser utilizada para solubilizar, beleza? E galera, é o seguinte, como é que eu faço a nomenclatura desses compostos aqui? Vamos relembrar lá pela nossa tabelinha de nomenclatura. Quando muda a função orgânica, em vez de eu ter o O de hidrocarboneto, eu vou colocar um OL de álcool, beleza? Então a única coisa que vai mudar aqui do hidrocarboneto para um álcool vai ser o finalzinho, que eu vou colocar OL na estrutura, beleza? Então vamos lá para os nossos exercícios. Repara essas estruturas aqui e eu vou fazer a nomenclatura da primeira estrutura para a gente ter uma noção como é que funciona. E depois a gente vai fazendo o restante, beleza? Então aqui, ó, eu tenho 2 carbonos. Opa, se tem 2 carbonos, esse cara aqui vai ter que ser Et. Beleza, até aqui tudo bem. Só tem ligações simples, então vai ser an. E eu tenho um álcool. Opa, vamos contar aqui, ó. Para numerar, eu começo dando prioridade primeiro para a função orgânica. Como eu tenho aqui a hidroxila, ou H, eu vou colocar esse carbono como sendo 1 e esse carbono como sendo 2. Beleza? Só que vamos deixar claro aqui. Se a hidroxila estiver desse lado, esse vai ser o carbono 1. Se a hidroxila estiver do lado esquerdo aqui, ó, nesse carbono, esse seria o meu carbono 1, porque eu vou ter que retomar a contagem. Então aqui eu não preciso necessariamente colocar esse número 1, nesse composto especificamente. Nos outros que aparecem aqui, a gente vai precisar colocar a numeração, tá? Então só para a gente relembrar, numeração. Primeiro a gente dá prioridade para a função orgânica, depois a gente dá prioridade para insaturação, depois para ramificação. Então função orgânica, insaturação, depois ramificação. Perfeito? Então aqui ficaria o etanol, que é o álcool mais conhecido, digamos assim, é utilizado para limpar as coisas, né? E num período de pandemia que a gente está vivendo,
a gente usa muito o etanol, né, 70% para matar bactérias e tudo mais. Então vamos lá, pausa o vídeo, dá um tempinho aí para você e tenta resolver essas questões que eu já vou resolver com vocês. Beleza, já tentaram resolver? Se vocês tentaram resolver mesmo, aí agora a gente vem aqui para essa etapa e começa a fazer a nomenclatura desses caras. Se você já fez, já tem noção de como é que funciona cada um, só pula para o final do vídeo para você ver a resposta, para ver se bate com o que você desenvolveu mesmo, tá? Então vamos começar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos aqui. Repara, se eu começar a contar do lado esquerdo aqui, ó, 1, 2, 3. A minha hidroxila está no carbono 2. Se eu começar a contar do lado direito, eu vou ter 1, 2, 3. A minha hidroxila também está no carbono 2. Então, tanto faz a minha contagem aqui, beleza? Então, ó, tem 3 carbonos, esse cara aqui vai ser o prop. Só tem ligações simples, então eu vou botar an. No carbono 2, eu vou colocar ol. Saiu, mas no primeiro você não colocou a numeração. Por que no segundo você coloca? Porque, repara, eu poderia colocar essa hidroxila aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, botar a hidroxila aqui, né? E aí ficaria no carbono 1, né? Porque eu teria que começar a contar desse lado aqui. Mas enfim. Vamos para a próxima. Contando aqui a quantidade de carbonos, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Opa, 3 carbonos. Se eu for contar, tanto faz eu contar 1, 2, 3, ou ao contrário, porque eu tenho uma hidroxila em cada carbono, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a nomear. Tem 3 carbonos, então seria prop, prop. Só tem ligações simples, então seria o an, propan. Tem hidroxila no carbono 1, ó, no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3. Então vai ser 1,2,3. Aí aqui eu vou escrever o quê? Tri, porque são 3 hidroxilas. Ó, pronto. Uma curiosidade importante. 1,2,3 triol. É impossível eu ter 2 hidroxilas no mesmo carbono. Como é impossível ter 2 hidroxilas do mesmo carbono, e nessa estrutura aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 carbonos, e esses 3 carbonos têm uma hidroxila em cada. Eu não preciso, então, necessariamente escrever essa numeração. Eu posso botar propanotriol. Perfeito? Beleza. Essa questão de ser facultativo, colocar a numeração ou não, né? Eu aconselho que vocês sempre coloquem a numeração. Porque não vai estar errado se você deixar a numeração aí. Perfeito? Vamos olhar agora para essa outra estrutura aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Essa seria a minha cadeia principal, né? Que eu estou incluindo aqui, ó, meu grupo funcional, e eu estou incluindo aqui também a minha insaturação. Beleza, vamos numerar agora. Eu dou prioridade para o meu grupo funcional ou para a minha insaturação, ou para a ramificação, eu faço o quê? Né? Porque aqui eu também tenho uma ramificação, e essa ramificação tem apenas um carbono. Eu vou dar sempre prioridade para o meu grupo funcional. Então começa daqui. 1, 2, 3, 4. Agora vamos lá, ó. Tem 4 carbonos, eu vou escrever but. Só que antes eu tenho que colocar a nomenclatura da minha ramificação. Esse aqui é uma ramificação do tipo metil. Beleza, metil. E está no carbono 2. Então aqui vai ser 2 metil. 2 metil. Tem 4 carbonos, então eu vou escrever but. But. No carbono 3, eu tenho uma ligação dupla. 3 em... Saiu, mas está no 4 também. Eu sempre vou escolher a menor numeração. 3 em... Depois eu boto 1 ol. Perfeito. Agora vamos olhar esse outro aqui, ó. Olha a malandragem. Eu vou sempre pegar o cara aqui, ó, sempre perto do meu grupo funcional. Então eu vou contar aqui, porque esse cara tem que incluir na minha cadeia principal. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar 1 carbono, 2, 3, 4, 5, aí 5, né? 6, 7. Aqui sobra essa ramificação aqui, né? Essa parte aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora aqui, ó, sobrou duas ramificações. Então eu vou escolher essa aqui porque eu sempre olho, né? Se eu tenho 2 opções, aqui tinha 2 opções com 7 carbonos, eu vou olhar a cadeia mais ramificada. Aqui eu tenho uma ramificação do tipo etil e aqui eu tenho uma ramificação do tipo metil. E aí eu começo a contar da onde? Da ramificação aqui que está mais próximo
olhando para a dupla, olhando para onde? Sempre para o grupo funcional. Então, eu vou começar a contar aqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saião, eu sou teimoso, eu quero contar da esquerda para a direita. Aí ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Meu grupo funcional ficaria no carbono 5, sendo que eu preciso aqui, ó, do cara no menor número possível. Então, carbono 3, tá? Então, vamos lá, ó. Da nomenclatura para esse cara aqui, a gente primeiro vai começar com as ramificações. E aí eu sempre coloco a ramificação em ordem alfabética. O E vem antes do M. Então a gente vai colocar aqui, ó. Opa. 6 e 7. Aí a gente vai colocar aqui, ó. O 5-etil. 5-etil. Depois eu boto 6-metil. Tem 7 carbonos. Aí eu vou escrever agora aqui, ó. Hept. Aí eu boto um hífenzinho, porque sempre que tiver LH, a gente bota um hífen, ou então ignora o H. Tanto faz as duas possibilidades. E a minha ligação dupla aqui agora está no meu carbono 4. Então eu vou botar agora 4 em... E minha hidroxila está no carbono 3. Então vai ser agora, ó, 3... Ó, nossa, quase não coube. Galera, então é isso para a nossa aula de hoje. Um beijo, um cheiro, valeu, falou!